Olá, plugados! Como vocês estão? Cuidar da saúde mental é muito importante, independente da idade. Esse cuidado pode prevenir problemas ligados à saúde física, além disso, interfere na relação que temos com a nossa alimentação. Você sabia que a compulsão alimentar pode estar relacionada com algum problema mal resolvido na sua infância? Para entendermos melhor sobre a relação das emoções e a memória afetiva com o que comemos, convidamos a nutricionista Isabela Bittencourt Miranda. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Plugado na Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite aí, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada, espero que aceite mais convites. Com certeza. Feliz. Poderia, assim, a gente tem muita curiosidade sobre esse assunto, né? A relação da alimentação com a nossa emoção, porque a gente desconta muito na comida, né? E eu queria saber, assim, para você descrever para mim, qual que é essa relação entre a emoção, os sentimentos com a nossa alimentação? Tá. Ao longo da vida, a gente vai criando memórias afetivas em relação à comida, desde a infância, e tem a questão cultural também. Então, isso acaba refletindo em como que você lida com a comida quando você está... Quando você se torna adulto e quando gera algum estresse, algum sentimento forte em si, tanto estresse, ansiedade, até mesmo felicidade, você acaba descontando em algo. E a pessoa acaba descontando em alimentos ou específicos. Tem muitas pessoas que acabam descontando em doces, salgados, depende de cada um. E aí isso é trabalhado de forma muito individual mesmo. A gente tende a comer mais ou menos quando está experimentando certas emoções. Estresse, tristeza, felicidade. Isso vai de cada um. Mas geralmente quando as pessoas têm a comida como uma única fonte de prazer, a pessoa ela tende a exagerar na quantidade. Mas existem também pessoas que perdem totalmente o apetite. E isso também é tido como um problema. Então, isso pode impactar muito na questão da saúde no geral. Pode ter desnutrição, problemas com deficiência nutricional. Então, tudo tem que ser avaliado. Mas a questão do exagero é muito mais comum, porque a comida é uma coisa de muito fácil acesso, uma forma de prazer de muito fácil acesso. E ela é liberada para todo mundo, né? Você abre a geladeira e o prazer está ali. Então, muitas pessoas veem isso como uma única fonte de prazer. Entendi, pode ser considerado como se fosse uma droga, né? Exatamente. Entende? Isso depende também do sentimento. Então, tudo em questão das emoções relacionadas à comida em si, eu tento trabalhar com o paciente do porquê da emoção, de onde que vem essa emoção e por que a pessoa está buscando a comida. Então, isso é uma forma muito individual de ser trabalhado, uma forma da gente entender em conjunto como isso funciona. Quando a pessoa está com aquele desejo daquela comida, e assim, pode estar envolvendo assim, outros sentimentos e tudo mais, mas se ela não encontra aquele determinado alimento, ela se frustra, pode ser pior e ela comer mais compulsivamente, assim? Com certeza, porque é até a questão da proibição, né? Quando você se proíbe comer certos tipos de alimentos, é igual a brincadeira que eu fiz, não pensa no chocolate. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o chocolate. E aí, se você não tem aquele alimento disponível e você está com muita vontade de comer, você tende a buscar outras formas de prazer. Ou quando você se proíbe comer aquele alimento, aquele famoso, vou fazer um brigadeirinho de whey. E aí você vai lá e come o brigadeirinho de whey, mas não é o brigadeiro. E aí você tende a comer o brigadeiro de whey, aí você vai lá e come, depois do brigadeiro de whey, você vai lá e come outro doce, você vai lá e come a bolacha com mel, e enfim, você tenta ver outras formas de suprir aquele sentimento, aquela vontade de comer aquele alimento específico que você está se proibindo, entendeu? Então, o exagero vem também dessa forma. E depois vem o sentimento de culpa, exatamente. Nossa. E você poderia falar quais os alimentos são mais, assim, consumidos com as pessoas que estão ansiosas, estressadas, assim? Geralmente são alimentos mais palatáveis, e que pode gerar alguma memória afetiva. Então, o que são alimentos mais palatáveis? São aqueles alimentos mais ricos em açúcar,
em gorduras em geral, ou fritura, porque isso gera uma sensação de prazer. Aquele alimento, ele vai te dar uma sensação de prazer momentânea muito grande, porque ele libera serotonina, dopamina no organismo. São hormônios que geram uma quantidade de prazer muito grande. E esse tipo de alimento, quando a gente está sob muito estresse, a química do nosso cérebro ele muda completamente. E ele faz com que você busque uma forma de prazer momentânea. Seu corpo está ali sob estresse, fala assim, me dá uma forma de prazer rápida. O que te gera prazer muito rápido? Aquele alimento que tem uma memória afetiva, que é muito gostoso, que você acha que sabe, que tem aquele sentimento. E aí, geralmente, são esses alimentos, ou frituras, doces, ou chocolate. A maioria das pessoas é um doce. Então, isso é muito bom. É igual quem tem um problema com intolerância à lactose, não pode comer leite. Mas é a pessoa mais teimosa do mundo. Vai lá, e como eu falo isso, porque eu sou assim. Sofro demais, eu adoro um canudinho. Meu namorado morre de rir disso. Morre de rir. Aí tá lá, eu passando mal depois, do canudinho. Devorei um tanto de uma vez, fiquei feliz, pronto. Já sabendo da consequência. Com certeza, porque o que acontece? Tudo que é proibido é mais gostoso. E isso funciona para nutrição também. Então, nesse quesito do comportamento, igual a questão da brincadeira dos chocolates. Isso também funciona com pessoas que têm condições de saúde, um diabético, alguma outra condição que acaba afetando a saúde da pessoa em si. Eu falo que ela pode ter essa condição, mas ela continua sendo ser humano. E ela vai ter suas vantagens. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética, grande parte delas tem um desejo incessante pelo doce. Então, por quê? Porque aquilo é proibido. E aí, quanto mais o cérebro ele não tem o sistema de negação. Então, quanto mais você fala, não posso comer isso, não posso comer isso, e afirma para o seu cérebro, mais ele vai botar aquela imagem daquele alimento na sua cabeça, e você vai pensar mais daquele alimento. E aí, quando aquele alimento vai estar disponível para você, você vai perder o controle. Você vai ter esse sentimento de perda de controle. Assim, às vezes o desconforto vale até a pena naquele momento, igual a questão da intolerância à lactose. Assim, tô com tanta vontade que eu vou ceder essa vontade, vou comer para matar minha vontade, e aí depois eu lido com as consequências, entendeu? E geralmente isso acontece muito. Então, quando eu trabalho com diabético, quando há uma condição de saúde dessa forma, ou intolerância à lactose, doença celíaca, a gente tem que trabalhar o comportamento e o sentimento também por trás da pessoa. Por que você está querendo doce? Por que você está querendo lactose? Será que não é porque está proibido? Será que não existem outras formas de você estar consumindo esse alimento? Então, por exemplo, tem uma paciente que ela é diabética e ela ama doce, ela ama Coca-Cola, Só que eu falei pra ela, quando você for, não tem problema você consumir Coca-Cola. Quanto mais você tiver esse pensamento libertador do eu posso consumir, menos quantidade você vai comer. Por incrível que pareça. Exatamente. Olha, o pensamento reverso. Exatamente. Quanto mais você sente assim, eu posso, ele vai estar ali, e aí quando eu quiser e realmente eu puder, eu vou comer. Então, por exemplo, a questão da Coca-Cola. Eu falei, olha, consome um copo de Coca-Cola todo dia, mas você vai consumir com o seu almoço, junto com a refeição, porque aí eu explico pra ela o que é índice glicêmico, porque muitas pessoas, a gente tem que ter um vocabulário que a pessoa possa entender. Então, isso que afeta a sua glicemia, que pode impactar na questão da insulina. Eu expliquei pra ela, assim, ingere o copo de Coca-Cola na hora do almoço, que aí você vai estar consumindo junto com a salada, com os legumes, isso vai diminuir o índice glicêmico. A questão da lactose, hoje tem os sachêzinhos, né, que você coloca da lactase, então remedinhos, então pode ser preciso em algum momento, então tenta entender por que será que você tem essa perda de controle com relação à lactose. Às vezes pode ser esse sentimento de proibição. Começar a trabalhar nisso, pensar, nossa, porque pensar, vou passar mal, aí vai dando vontade, e vai acumulando a semana inteira, e quando chega no domingo, hoje eu vou me permitir. Aí depois desanda tudo. Exatamente. Triste realidade. E a pessoa costuma, quando ela está estressada, com algum tipo de sentimento, ela segue algum padrão de alimentação
eu vou comer assim, essa semana, eu tô estressada, vou comer. Toda vez que eu tô estressada, vou comer só pão, ou o almoço vira só carboidrato. Tem alguma coisa a ver? Claro, quando nós estamos com sentimento de estresse, quando o corpo está sob estresse e você não sabe o que, você não tem outra válvula de prazer a não ser a comida, você tende a buscar esses alimentos que, igual eu falei, são mais palatáveis. Então, vão ter momentos, eu falo que a vida nossa em si, ela tem altos e baixos, ela nunca é linear. Então, por que a alimentação deveria ser? Então, vão ter momentos que você vai descontar na comida, você vai querer, porque aquele é um momento, uma forma mais fácil de você ter aquele momento de prazer. Então, vão ter pessoas que vão ficar sob estresse constante e vão buscar esse tipo de alimento. Mas o importante é trabalhar e reconhecer por que eu estou buscando esse alimento. O que está acontecendo na minha vida que está fazendo com que eu busque esse alimento? Entendeu? Porque o problema, eu sempre falo que a comida ela tem que ser prazerosa, ela só não pode ser a única válvula de prazer. Então, você tem que ter outras formas de prazer no seu dia a dia para você não estar descontando somente na comida. Tipo exercício. Existem outras formas de autocuidado. Igual, eu sempre falo, eu gosto muito de fazer skincare, a água, ela tem poder relaxante, então eu dou muito exemplo para meus pacientes disso também. Quando você estiver muito estressada sobre o pico do estresse, tome um banho relaxante e tenta esvaziar a mente, assim, às vezes pode ser muito difícil para alguns, então tenta ver outras formas de prazer. Igual uma paciente ontem, que ela falou sobre o irmão dela do sul, e aí eu falei assim, olha, eu sei que você está descontando na comida por conta desse sentimento, dessa catástrofe que está acontecendo, e você não tem muito poder de ajudar o seu irmão nesse momento. Mas aí o que aconteceu? Ela entendeu que ela estava pegando o chocolate, a bolacha para comer na hora que ela ligava o jornal. Então eu falei, olha, será que o jornal não está sendo gatilho para que você busque o alimento nesse momento? Troca o jornal por uma série, troca o jornal por um filme, e esse pode ser um momento de prazer para você. Em vez de ser o jornal, vai ver um filme romântico, alguma coisa que te distrai. Esse é o momento dedicado para você. Às vezes muitas pessoas têm essa dificuldade, tem filho, tem muitas coisas, a gente tenta entender a realidade de cada um, mas eu falo que a gente pode juntar o útil ao agradável, entendeu? Então, ver o que é mais fácil, eu posso pegar um livro para ler, deitar bem hora antes da cama, pegar um livro para ler em seu momento de relaxamento, entendeu? Então tem várias formas de prazer. Se distrai também, exatamente. Se distrair, ocupar a mente com outra coisa, né? Acho que a frase que eu brigo muito com a minha mãe, que ela falava muito quando era criança, acho que neste momento iria funcionar. Vai escovar o dente que passa. O escovar o dente também precisa. Quando a gente está com muita vontade de comer alguma coisa, também ajuda. Eu falava muito isso. Então, assim, vai escovar o dente que tá. Dente que revolve. Mas o melhor mesmo é você buscar entender o sentimento por trás, né? Tá ouvindo, né, mãe? E assim, a pessoa costuma... O que ela costuma sentir depois que matou aquele desejo, teve aquela emoção, comeu compulsivamente? Que sentimentos que pode trazer para ela, assim? Igual eu falei, quando a pessoa ela tem a única forma de prazer com a comida, essas pessoas, ela tendem a ter um sentimento, o sentimento mais comum é a culpa. Porque exagera, se permite naquele momento, e aí quando ela se permite, ela tende a comer exageradamente falando, é só hoje, amanhã eu volto para dieta. E aí pode ter aquela recompensa no dia seguinte de restrição alimentar, de fazer o exercício físico em excesso para poder gastar a caloria do dia anterior. Mas isso não funciona, porque quando a gente come em excesso em um dia ou outro, o problema é quando isso é recorrente. Quando tem esses eventos que você acaba se permitindo comer em excesso, esse sentimento de culpa vem, e aí esses momentos de restrição nos dias seguintes não é saudável, porque isso acaba impactando na sua relação de como que você vê o alimento, como que você se vê em a questão de autoestima, e você acaba se restringindo muito com a alimentação. Você vê o alimento como uma questão dicotômica que eu falo, ou é o certo e errado, isso pode, isso não pode, entendeu? E aí quando você tem esse sentimento e essa mentalidade com a comida, você tem nesses momentos de
se permitir comer, ou esse sentimento de culpa, por quê? Ai, esse alimento não pode, então por que eu tô comendo? Então você come, cede essa vontade, porque aquilo é proibido, aí vem o pensamento do proibido, né? E aí você cedeu aquela vontade, comeu em excesso para se despedir da comida. Aí você, só hoje, amanhã eu volto. E isso vai recorrendo. O problema disso é que isso pode evoluir para exageros alimentares e evoluir para um transtorno alimentar, como compulsão alimentar. Ah, entendi. E pode a alimentação passar, igual você falou assim, virar um hábito, né? A compulsão. Ela pode alterar a parte dos sentimentos e emoções, tem essa influência? Sim. Quando você está tendo um hábito alimentar que não está sendo muito benéfico para você, e aí pode ter esses sentimentos de culpa também, e você está se permitindo comer esses alimentos, igual eu falei, existe também uma modificação, tanto no paladar, tanto na química do cérebro, que faz com que você tenha sentimentos de culpa, e isso acaba impactando na sua saúde no geral. Tanto na relação como você vê a comida e a relação da questão da autoestima, isso impacta em várias coisas na vida pessoal da pessoa, entendeu? Entendi. Aí, e eu posso assim, tô com raiva, não tô legal, aí eu tenho comida, se eu mudar, eu tenho comida assim, só alimentos palatáveis, né? Eu adoro fritura, vou comer fritura, adoro uma massa, um chocolate. Se eu ficar nessa negócio, mas se eu mantém esse sentimento, né? Mas se eu começar a mudar, eu já começo a trazer outros benefícios. Exatamente. Tá? Me tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila, pode influenciar, assim. Exato. E assim, a gente tem que ter, eu sempre falo isso com todos os pacientes, para todo mundo, a gente tem que ter a autorresponsabilidade também sobre a nossa saúde. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa saúde, né? Então, só a gente pode fazer aquilo que a gente consegue fazer pela nossa saúde. Então, tudo que você tendo uma consciência e uma educação nutricional, você sabe o que vai ser benéfico para você, o que vai ser melhor para a sua vida em questão de ter mais saúde no geral. Você poder fazer um exercício físico sem passar mal, você pode viajar sem passar mal. Então, tudo pode influenciar nisso, inclusive essas questões dos hábitos alimentares. Quando você tem um sentimento e acaba tendo esses tipos de hábitos alimentares, isso impacta na sua saúde. Então a gente tem que ter essa responsabilidade por a gente mesmo. Entendi, verdade. Se eu vou até assim, quando a gente viaja, porque meu intestino ele não funciona. Uhum. Quando eu viajo, acabou. Uhum. Aí eu fiz assim, viajei, eu cuidei dele, tranquilo, beleza, eu doida pra tomar um sorvete a viagem inteira. Eu falei, se meu intestino funcionar corretamente, eu vou me presentear no final da viagem com um sorvete. E ele funcionou? Funcionou certinho. Tomei o sorvete, passei mal depois. O sentimento de culpa não veio depois, não. Falei, vou aguentar porque eu quis. Aí é isso que você falou. Eu tenho trabalhado essa questão também. É se responsabilizar pelas atitudes, né? Saber da consequência disso, né? Eu sou responsável pela minha própria saúde. Não é só se apoiar na nutricionista, né? Na parte do educador físico, né? Não é só se apoiar neles, é se responsabilizar também, né? E como que você acha que as emoções influenciam na percepção da fome e da saciedade? Quando nós estamos, né, sob emoções muito fortes, igual o estresse, a ansiedade, ou a felicidade, enfim, isso acaba gerando um aumento da fome. Então, eu sempre falo que existem tipos de fome, que é a fome emocional, a fome física, que é a fisiológica que a gente sente no nosso corpo, e os tipos de vontades. Então, a fome emocional, ou a vontade, eu falo que é o comer emocional, né? É a vontade zona. Então, é aquele sentimento do, nossa, tô com vontade de comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que é. E aí você abre a geladeira, fica procurando várias coisas, fala assim, nossa, tá cheio de coisa nessa geladeira, mas você não quer comer nada daquilo.
E aí você vai e compra um hambúrguer ou alguma coisa que você realmente esteja palatável para você naquele momento, porque o seu corpo está sob estresse. E você está querendo uma fonte de prazer naquele momento. E que para você está sendo a comida. Então você quer uma coisa mais palatável e você vai em busca desse alimento, entendeu? Então isso acaba gerando um aumento de fome e uma falta de percepção da saciedade. Então esse comer emocional aumenta a sua fome e ela acaba sendo, ela é muito seletiva. Então é aquela coisa assim, eu quero comer uma coisa gostosa, eu quero comer o chocolate, eu quero comer o hambúrguer e tudo. E acaba que você não percebe sua saciedade, você tende a comer em muito mais quantidade, porque você está tentando suprir um sentimento e não só fome fisiológica. Aí é importante, então, às vezes suprir esse sentimento, mas para não sair devorando tudo, né? Exatamente. O importante é você entender qual o sentimento que é esse, o que aconteceu no seu dia, o que isso pode estar influenciando na ansiedade ou no estresse que você está passando, que você está querendo buscar pela comida. Entendeu? E questão assim do passado, e a gente vê as crianças também. Com relação, quando come muito, a criança comendo muito, assim, a gente falando com ela, nossa, você come muito, você come toda hora. Você acha que lá no futuro isso pode trazer algum tipo de consequência? Com certeza. Toda a estrutura que a gente tem de educação nutricional primeiro começa na infância. E toda... como é que eu falo, gente? Peraí, fugiu a palavra. Toda educação nutricional começa na infância, desde a introdução alimentar e aí na fase da infância, adolescência. Tudo relacionado à comida e corpo vai afetar, nessa época, vai afetar na fase adulta. Então, se você teve uma introdução alimentar que foi baseada em alimentos pobres em nutrientes, com muito açúcar, né? Isso é uma questão cultural também, tem uma questão estrutural, tem a questão da seletividade, isso vai de cada um. Isso impacta na fase adulta também. Então, sim, pode ter total influências. Vai ficar traumático para a criança? Exatamente. E aí, por exemplo, a questão do doce. Vamos colocar o exemplo do doce. Porque você não pode comer doce. Você fala com a criança, você não pode comer doce, não pode comer... Ou então aquela questão do você tem que comer tudo que tá no seu prato só para depois você ganhar a sobremesa. E aí, o que a pessoa acaba, de forma inconsciente, adquirindo esse... Como é que eu falo, gente? A pessoa, ela acaba colocando de forma inconsciente sobre essa questão do doce e o que é proibido. Então, quando você tá adulto e gera essa independência, você fala, eu sou independente hoje, então eu posso comer doces. Ninguém manda em mim mais. Ninguém fala pra mim o que é proibido. E aí, às vezes, muitas das vezes, as pessoas tendem a exagerar com esses alimentos na fase adulta. Então, por isso que eu busco entender desde a fase da infância, a relação com a comida, até a fase adulta. Quem é aquela comida representável para a pessoa? E aí, ao longo do tempo, o que vem representando? Várias questões da vida podem influenciar nas suas escolhas alimentares. E na forma com que você enxerga a comida e na forma com que você come. O exagero... Entendeu? E a gente estava até conversando antes a questão da alimentação, da pessoa falar, come pouco, mas estou engordando. Isso aí, a pessoa tem comido escondido, tem influência também na parte do passado, né? Com certeza, porque na infância, quando a criança ou adolescente é reprimido na questão do corpo, na quantidade de fome, às vezes, pela família se preocupar, né? Ter essa preocupação do, eu não quero que meu filho passe por gordofobia, por alguma questão que dificulte a vida dele na fase adulta. Isso, por consequência, vai gerar um sentimento na criança de, eu sou errado, então eu estou fazendo errado, eu estou comendo errado, o meu corpo é errado. Isso acaba impactando muito na fase adulta, na autoestima, na forma com que a pessoa lida com a comida. Você acredita que entender melhor as nossas emoções, nossos sentimentos, pode ajudar a melhorar
nossos hábitos alimentares, como lidamos com a comida. Com certeza, quando entendemos quais são os nossos tipos de fome, nossos tipos de vontade, e qual o espaço que o alimento tem na nossa vida, a gente entende o significado que o alimento tem e as nossas escolhas alimentares, no geral, assim, o que eu posso comer, o que eu não posso, assim, não existe um pode ou não pode. Eu falo que nada deveria ser proibido, né? Mas quando a gente entende as nossas emoções, por que eu gosto do chocolate? O que o chocolate está representando na minha vida? Vou dar um exemplo de uma paciente, assim, eu gosto de remeter muito aos casos que eu tenho. Tinha uma paciente em que ela gostava especificamente do laca branco. E aí ela tinha um problema relacionado com a família cobrava muito a questão do corpo dela, então não podia comer, tinha a questão da restrição, e isso impactava muito na forma com que ela lidava com o alimento. Então, quando ela entendeu o significado que o laca branco tinha na vida dela, foi porque o laca branco, isso na consulta a gente chegou a essa conclusão, que o laca branco ele remetia a um momento muito feliz que ela teve numa viagem com uma amiga para a Disney, né, na adolescência, e foi um momento muito maravilhoso. Então, ela tinha especificamente, e ela comia o laca branco com a menina lá, e umas balinhas também, tipo gominha, sabe? E ela falava, eu tenho compulsão por laca branco e esses docinhos. E eu falei assim, então, será que quando você está sob estresse hoje em dia, você não está buscando esse alimento e comer escondido esses alimentos para você tentar ficar um pouco mais aliviada sobre esse estresse? Talvez o laca branco e as gaminhas podem representar isso. Então, o que você pode fazer nesse momento para poder estar aliviando esse estresse? Às vezes ligar para sua amiga, às vezes para matar a saudade, ou ver as fotos e entender que o que aquele alimento está representando para você. Então, sim, muda totalmente os seus hábitos, suas escolhas alimentares. Então, toda vez que ela for buscar o laca branco, não que ela vai deixar de buscar em algum momento, mas você busca muito menos por ter consciência do que aquilo representa na sua vida, entendeu? Então, eu estou passando por um momento estressante, então eu vou buscar o laca branco para poder suprir esse sentimento. Isso influencia nas suas escolhas. Olha, que interessante, eu não sabia disso. Começar a pensar quando me deu muita vontade de comer aquele doce, porque assim, eu sei, quando eu estou com raiva eu como aquele doce, e às vezes não satisfeito com mais um. Falei, gente, devo começar a repensar no meu hábito. E falando nisso, você acha que trauma também, assim, a gente falou do passado e a parte dos traumas, né? Porque eu já vi casos assim, da família fazer a pessoa comer assim, negou um alimento, fez a pessoa comer esse alimento até não poder mais, ou comer um pedacinho escondido, por exemplo, do bolo, fez comer o bolo inteiro. Já escutei tantos casos assim. Se pode influenciar na forma que a pessoa se alimenta, que escolhe esses alimentos para ela? Nossa, total, isso pode ser uma coisa muito problemática no futuro também, a gente entender. Eu vou até dar um exemplo também do meu pai, que a gente estava até conversando. O meu pai, ele tem uma condição de saúde que é retocolite ulcerativa, que é uma doença autoimune. Ela dá úlceras no intestino, e ele teve uma crise dessa quando ele tinha 16 anos. Ele ficou muito mal no hospital. Eu não tinha conhecimento na época quais eram os alimentos específicos que a pessoa poderia comer nessas condições. E ele comia só batata barulho. Ele comeu batata barulho não sei quantos dias e ele ficou desnutrido na época, muito magro. Ele passou muito mal. Então, hoje, quando ele sente o cheiro da batata barulho, ele fica enjoado, ele não aguenta nem o cheiro. Então, isso remete, o cheiro, ele pode, ou a comida em si, ela pode ter um momento traumático. Inclusive nessas questões também. Na infância, a pessoa fez a outra comer um bolo inteiro, porque ela comeu um pedaço escondido. Isso gera muitas questões problemáticas no futuro. Come isso aqui que vai fazer bem. A gente escuta muito isso, os pais, né? Família da gente fazendo isso, tentando forçar, né? Qual conselho você dá para família, para o cuidador, né? Nesse momento? Eu acho que vem muito da questão também, principalmente na questão da infância, né? Eu acho que os pais têm muita preocupação
da criança em si não sofrer na fase de adolescência e adulto, mas a gente também tem que procurar entender que, primeiro, que a introdução alimentar é muito importante na fase da maturação das papilas gustativas, enfim. Isso acaba influenciando também nas suas escolhas alimentares futuras. Hoje a gente já tem um pouco mais de consciência sobre isso, mas ainda assim, essa questão a gente tem que trabalhar junto com os pais e a família em si e procurar entender que tem essa questão do que proibido é mais gostoso. E a criança em si e o adolescente, ele vai ter esse sentimento, é proibido, ou vai comer escondido, ou vai ter essa relação mais conturbada com a comida. Então a gente tem que procurar conscientizar a família de que não adianta proibir. Às vezes a forma de falar também, olha, você pode comer, não tem problema, mas tenta, por exemplo, você quer comer um hambúrguer? Tudo bem, não tem problema, mas vamos esperar o fim de semana pra gente comer? A gente vai comer, não tem problema. Eu falo que existe vontades, né? A vontade, que eu falo que é a vontadezinha, que só porque viu você quer comer, tá. Às vezes você não está com fome, você só porque viu quer comer. E aí você tem que ter uma consciência, a família também pode conscientizar a criança e falar assim, olha, você realmente está com vontade? Então come um pedacinho, não tem problema não, sabe? E aí eu acho que a autoestima também é muito impactante nessa fase da vida, em que a família ela tem que proteger a criança de outra forma e não julgar, certo? Então, você tem potencial, você é boa no que você faz, você é linda, você é maravilhosa. E a família já é mais que comprovado em estudos que, principalmente a família, quando ela estrutura a criança nessa fase e gera autoconfiança, isso impacta muito em como que ela vai lidar com a comida e o corpo na fase adulta. Entendeu? Então, não adianta proibir. O proibir pode gerar ainda essas questões de comer escondido, essa relação conturbada com a comida. Então, é mais conscientizar a criança mesmo. Olha, a gente pode comer, mas vamos tirar um dia pra isso? Você tá com muita vontade de comer? Tem quanto tempo que você tá pensando nisso? Que aí eu falo que é a vontade genuína. Se você tem muitos dias que você tá querendo comer aquele alimento específico. Aquele bolo que minha avó faz. Nossa, eu tenho 5 dias que eu tô pensando nesse bolo. Eu vou na casa da minha avó no fim de semana. Mata a sua vontade, come um pedaço de bolo. Porque senão você vai reprimir aquela vontade. E aí, quando você for querer comer o bolo, você vai querer comer o bolo inteiro. Vai ser pior. Entendeu? Entendi. Nossa, o papo tá muito gostoso. A gente vai ficar por aqui, mas eu quero que você deixe, assim, seu contato, rede social, como que a gente te acha, assim? O meu contato principal você encontra no @NutriIsabelaBM, Isabela Cruzei um L. E no link da bio tem o meu WhatsApp, e aí você já entra em contato direto comigo. Tá, ok. E você gostaria de passar alguma dica de algum filme para o pessoal ver, que possa ajudar a trabalhar isso, essa consciência dos sentimentos? Bom, a gente estava até conversando sobre a série This Is Us, que fala sobre a relação que a Kate, que é uma personagem, tem com o alimento. Ela tem uma relação muito conturbada. E essa série em si, ela mostra muita realidade de muitas famílias. Acho que por isso que a gente tem essa identificação com a série. Ela é muito boa, acho que todo mundo que eu conheço gosta muito dela. E é uma ótima forma de você ver como que uma pessoa que é considerada, obesa é vista na sociedade, em como que ela lida com a alimentação dentro desse sistema, sabe? É muito interessante, vale a pena. Legal, obrigada pela dica. E eu vou deixar uma outra dica também, que nós fizemos um plugado com o Dr. Pedro a respeito dos sentimentos e emoções aí também, que pode somar. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, vó. Que bom. Aí a gente te aguarda para um próximo plugado. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Repasse esse plugado, curta, siga a gente. Para mais informações, clique no sininho para ficar sabendo de primeira mão aí as novidades. Muito obrigada, um forte abraço e até o próximo plugado. Tchau, tchau.